Olá, estamos de volta. Esse é o podcast Olha Ela. Eu sou a B. E eu sou a Tassi. Já está seguindo nossas redes? Estamos aqui mais uma vez para convidar vocês para seguirem nosso canal no YouTube, o canal Olha Ela, e também, não só seguir, ativar as notificações, que aí todos os novos vídeos, os novos shorts que a gente coloca lá, você vai ficar sabendo. Siga também a gente no Instagram, TikTok e adicione na biblioteca do Spotify. Estamos lá também para quem prefere só escutar. Sigam, comentem com as pessoas, comentem nossas postagens e também compartilhem com os amigos e amigas de vocês para nos seguirem. Isso para nós é muito importante. E você que tem uma marca, que tem um produto, um serviço e quer ser nosso parceiro, nós temos recebido várias mensagens, principalmente no Instagram, sobre isso. Sim, você pode nos apoiar, nos patrocinar, assim como hoje a gente tem aí os nossos patrocínios. Estamos negociando outros, então fica o convite também, se você quer apoiar esse projeto lindo para mulheres. Entre em contato com a gente pelo direct, a gente conversa com vocês pelo WhatsApp e temos toda a vontade do mundo de ter também você, sua marca, como parceira do nosso podcast. Falando nisso, vocês já sabem, a gente tem um parceiro novo nesse projeto, que é a Elements. A Elements trabalha com cadeiras de alta performance e mobiliário de alta performance, cadeiras ergonômicas. Então tá aqui, inclusive a gente tem aqui o material. Em breve, aguarde que vai ter mais novidades dessa parceria. E você que quer comprar uma cadeira ergonômica, confortável para sua casa, para o seu escritório, a gente dá o que, Tassi? O cupom, a gente vai deixar aqui um QR Code para você clicar e aproveitar esse grande desconto que é especial para você. Isso. E se você tem um escritório e quer fazer uma compra corporativa, a gente também, por causa dessa parceria, consegue descontos muito especiais para vocês, usando sempre o cupom Olha Ela. Que vocês já sabem que também a gente usa esse cupom no que, Tassi? No Nex, um sistema de gestão para pequenos negócios. Deixar o QR Code aqui também para você bipar. Já sabe, né? O catálogo do digital do Nex não tem igual. Então, use QR Code. Todos esses nossos patrocínios vão estar aqui disponíveis para vocês. E já vem o outro que quem assistiu o episódio anterior já sabe, mas depois vem aqui e falo do outro, que é um presente para nossa audiência. Só no final, fique até lá. É isso mesmo. Fique com a gente até o final, então. E vamos para nossa convidada, então. A nossa convidada é a Ruby. Ela é CEO da King e sócia da IA Vende. Ela transformou desafios em inovação e propósito. Mas eu quero que ela se apresente para contar a história dela. Ruby. Tudo bem, meninas? Que Sim. honra estar aqui com vocês hoje. Eu já era fã, né, do canal de vocês, do podcast. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto. É muito bacana estar aqui e agora, né, frente a frente, sabendo como realmente é a energia de vocês. Então, parabéns, meu, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. A gente está muito mais feliz ainda, assim, muito. A Ruby estava no nosso radar há bastante tempo, né, Tassi? Honradíssima. Eu sou a Ruby, eu sou publicitária, venho de uma cidade minúscula do Rio Grande do Sul, com 5 mil habitantes, Catuípe e Juí, lá na região da Tassi, que eu sei, Como que é Catuípe? Eu nem sabia. Catuípe, E olha que menina. eu sou gaúcha. Eu tenho que falar sempre aquela referência. E Juí, Santo Ângelo, para conseguir encontrar ali, porque é realmente bem pequena a cidade. Com muito orgulho. Então, eu já moro aqui há mais de 24 anos. Eu falo que eu sou mais catarinense do que gaúcha, mas eu não, como gaúcha, eu não posso falar isso, né? Uhum. Então, eu trabalho já com publicidade há mais de 20 anos. Trabalhei em várias agências de marketing em Florianópolis, São José, região, enfim. E já faz 3 anos que eu estou empreendendo com a King e também com a IA Vende. Que legal. Gente, antes de seguir aqui, que hoje a gente vai ter conversas que vocês nos pedem muito, a gente vai falar bastante de inteligência artificial. É uma carência, uma dor, vamos dizer assim, principalmente dos pequenos negócios, que a Ruby está trabalhando muito interessante. Então, a gente vai falar sobre isso. E tu falou da agência, né? Então, assim, além de tudo isso, tu não tem só de inteligência artificial, tu tens a agência. A King também tem 13 anos de mercado já. Antes da King eu tive uma outra agência, mas a King, que é a empresa do meu jeito mesmo, eu empreendi anteriormente também, e ali foi um ano de aprendizado. É até interessante, porque quando a gente empreende, vocês sabem também o que é isso, como é importante ter sinergia entre os sócios, né? Eu falo que é um casamento sem sexo, né? Porque não tem como, se tiver alguma discussão, é só no diálogo mesmo para resolver. E durante esse período,
a gente fez uma mentoria desse um ano, né? Dessa tentativa de empreender aí. E daí o nosso consultor perguntou pra gente em papéis separados, né? Preencham as perguntas X, Y, Z ali. E aí uma das perguntas era o seguinte: qual é o raio de atuação? Onde você se vê daqui X anos? Eu respondi o mundo. Ele respondeu palhoça. Ali a gente entendeu que não teria jeito. E a King realmente foi do meu jeito, através dos meus valores. Tudo aquilo que eu não gostava nas agências que eu trabalhei, que eu entendia que não tinha um olhar para as pessoas, para o desenvolvimento, eu trouxe para a King. Então, é um ambiente onde eu amo fazer parte disso, a equipe gosta muito, a nossa taxa de retenção é enorme. Faz mais de 4 anos que nós não temos nenhuma pessoa pedindo para sair, porque realmente se sente confortável, sentem elas mesmas, podem ser elas mesmas. Então, a King eu falo que é uma agência atípica, muito empática, não apenas com as pessoas que estão lá trabalhando, mas também com os clientes. Se colocar no lugar, com o foco realmente ali no resultado, mas com aquele cuidado, sem tantas formalidades, de forma muito séria, sempre, naturalmente, mas até muitas vezes tendo clientes amigos. Então, a King é muito afetuosa com o cliente também. Me chama a atenção, Ruby, a gente tem muito assunto para falar, tá? A gente tem 200 mil perguntas, como sempre, mas me chamou a atenção isso que tu falou, porque o cuidado com as pessoas internas, né? O cuidado de quem está com você. Às vezes a empresa faz todo um trabalho muito bonito de relacionamento com o seu cliente e tal, mas ela não cuida do principal, porque você não, porque eu acho que o externo é o reflexo do interno, né? Então chama atenção, principalmente as empresas pequenas, às vezes acham, contrato, é uma loja, tem um vendedor e não toma esse cuidado. E na verdade, o que você coloca lá fora é o reflexo do seu interno, assim. Então, e é uma coisa que, digamos assim, que você tem um determinado controle, porque para as variáveis externas lá fora você não tem, mas o que você tem dentro, o seu parceiro ali, né? O seu colaborador e tal, você consegue controlar. Então, acho muito legal tu trazer isso, que ficou muito claro, né? Que esse teu modelo, quando tu entrou nessa jornada empreendedora que tu estás agora, tem esse cuidado, assim. E isso fica de dica para nossa audiência, assim, para aqueles pequenos negócios que você nem tenha colaborador, mas você tem uma parceria de fornecedor. Ter esse cuidado, porque eu acho que o que você for vender para o mercado vai refletir esse teu cuidado interno. A Tassi, aliás, fez TCC sobre isso, né, Tassi? Que era o endomarketing, né? Que acho que hoje está meio esquecido. Assim, TCC, meu Deus. Hoje o olhar resgatou longe. Foi. Mas é que me lembrei, porque a gente trabalhou... 20 quantos anos? Sei lá, eu tô aqui 23, uns 25 anos 2001 atrás. me formei. Ela resgatou meu TCC, gente. Uns 20 e poucos anos. Mas porque é muito importante. Naquela época, quando surgiu o endomarketing, se falava muito sobre isso. E hoje está se falando pouco. É tudo venda, meta, escalar. Mas se você não cuidar do interno, e a gente teve outras convidadas aqui que falaram também isso, do cuidado com quem está com você. Mas esse é um tema que está na nossa lista de perguntas, que é a parte da cultura da empresa, que foi uma coisa que eu sou do mercado também. Eu pedi demissão na licença maternidade no mercado de agência de propagandas. Então, eu também vivi esse mercado e como a gente é um pouco maltratado. Você, querida. Esse universo das agências, né? Então, essa parte da cultura que tu trouxe, tudo que tu não queria para dentro da King, tu transformou isso numa grande cultura, né? Quer falar também um pouco sobre isso, que isso é um dos assuntos que a gente quer abordar. Sim. Não, e até trazendo para a mulher, né? As mulheres, eu trabalhava como diretora de arte em várias agências. Então, era uma profissão ainda mais masculina. Tinha mais homens fazendo essa atividade. E é muito engraçado, porque a mulher dentro desse mercado já não pode engravidar, daí já é um problema, né? Aí se a mulher é mãe, é porque é mãe. Se não é mãe, é porque não é mãe. Então, olha, é bem complexo ser mulher nesse mercado. Mas falando sobre cultura, eu vou trazer um exemplo bem interessante, e que, claro, isso é uma referência mundial, né? Mas isso cabe para cada empresa. Então, por exemplo, perguntaram uma vez pro servente, para a pessoa que varria lá, a NASA, no espaço, a NASA, o que ele fazia. E ele respondeu que ele levava as pessoas... Perdão. Ele levava as pessoas para... O espaço. Perdão, vou voltar aqui. Então, aí vai perguntar, o que você faz? Eu levo as pessoas para o espaço, porque era a cultura realmente da NASA. E hoje as pessoas se dão o trabalho de lá escrever missão, visão e valores, colocam numa parede, mas tu chega às vezes numa recepção
E a pessoa que tá ali, ela mal te dá um bom dia. É só para bonito. Cadê a missão? Cadê os valores? E o grande problema é que, muitas vezes, o empresário, ele cria um modelo de cultura, detalha, escreve, mas ele não comunica. Então, ele fala uma coisa, o colaborador fala outra, o mercado percebe de outra forma. Então, o desafio é sempre integrar a percepção de marca dessa empresa, desse negócio, com aquilo que o dono, né, o gestor tem como percepção, o colaborador, o mercado e o concorrente, enfim, de uma forma geral, o cliente também. Então, esse alinhamento ele é muito complexo. E só quem pode levar são as pessoas. Não tem como. Eu falo que dentro da King, as pessoas elas vêm antes, inclusive, que os clientes. Sem dúvida. Porque o que mantém o cliente dentro de casa é essa conexão. Tanto é que os clientes sempre perguntam, Ruby, como é que é a tua rotatividade na agência? Eu falei, é mínima. E quando sai um colaborador, talvez porque teve bebê, né, no caso das meninas, a gente sempre tem uma outra pessoa para substituir e ela fica 2 meses acompanhando para absorver tudo sobre aquele cliente. Então, o cliente nem percebe que mudou a equipe. É uma segurança, né? Exato. Eu só consigo fazer isso por quê? Porque não tem rotatividade. Porque você tem uma equipe ótima, mas faz parte da cultura do teu negócio, da cultura da tua agência. Né? Pode ser uma estratégia que quem usa para se posicionar no mercado? Com certeza. Porque isso também é reflexo de como a gente atende o cliente. Então, dentro dos valores da King tem a questão de empatia, o pertencimento. E os nossos valores, eles não foram criados por mim ou pela minha sócia. Eles foram criados pela equipe. Então, toda a comunicação interna, desde ícones, foram criadas pela equipe. É claro que eu não criei sozinha. Eu contratei uma empresa que fez um mapeamento de cultura para a gente entender, inclusive para eu entender como eu posso conduzir a minha gestão. Para eu saber o que eles buscam também dentro da King. Então, a cultura ela é uma construção. Ela começa com a percepção do sócio fundador, mas ela vai mudando no decorrer dos anos, a partir do time. E a gente tem que evoluir, não tem como você ser a mesma pessoa sempre. E o mesmo eu levo para a equipe. Quem entra na King não pode ser o mesmo profissional de janeiro lá em dezembro. Ele tem que se transformar pessoalmente e profissionalmente. E é como eu também faço, eu estudo muito, inclusive eu não falei ali no início, mas eu terminei uma pós de branding e growth, eu já comecei uma pós de IA para negócios, então eles brincam comigo, a régua da Ruby é muito alta, mas é isso, a minha tem que ser alta, porque eu preciso que eles também sempre queiram subir e escalar dentro dessa régua de conhecimento. Dentro do mercado publicitário, de marketing, não tem como a gente ficar estagnado. Não só marketing, em todas as áreas, né? Então, estar continuamente aprendendo, buscando conhecimento. Mas é que o marketing, depois da pandemia e com o crescimento do digital, é uma loucura. O que tá valendo essa semana que vem já vai estar diferente. Então, assim, dependendo do tipo de negócio, ele é um pouco mais tranquilo, o andamento, ele é mais tradicional, conservador. Mas quem atua na área de marketing e publicidade hoje, nossa, tem que estar estudando o tempo inteiro. Até porque o próprio tráfego pago, se a gente for falar, ele muda. Você está fazendo hoje não está entregando. O Instagram muda toda semana, todo dia o algoritmo, então não tem, né? É um caminho sem volta. E marketing, Bettina, todos os profissionais precisam saber e entender. Vocês, eu. Inclusive, se nós olharmos para um profissional liberal, por exemplo, um médico, um dentista. Hoje, qualquer profissional, ele tem que entender sobre marketing, porque ele tem que se comunicar. Tanto é que muda tanto a tendência, porque agora a tendência é o dono da empresa... Alguém tem que ser a voz ou a imagem. Que é o que a Adib e a Carla ia falar do Adib, adoro. Na CIMED, né? A CIMED tá sendo, empresa. Acho que está sendo um case de sucesso, o lançamento agora, com a parceria com a Coca-Cola. Cada um do seu jeito, né? Ele nas trends, ela no Carmed. Com muita autenticidade. Que é isso, né? Que faz a empresa é a cara do dono. A Bianca, que eu acho que é uma grande influenciadora também com a marca dela, né? Com a Boca Rosa. E a autenticidade. E é isso. Então, os profissionais liberais também estão entendendo isso, estão tendo que sair do seu offline, do seu trabalho e se posicionar no Porque é conexão. É conexão. Pessoas com pessoas não tem como vender hoje através de um catálogo, de um estático. Então, hoje um carrossel, né? Até funciona ainda, tá? Isso até funciona. Mas depende muito
no carrossel, gente. Depende muito do tipo de produto ou de serviço, mas o que conecta Também mesmo. afirmando. Ela tá. Boa. Porque eu tenho dito pra ela que esse carrossel tá lindo, mas ele não vende lá no Instagram dela. E no episódio anterior, que já está no ar ali com o pessoal, viu? Com a Roberta, a gente falou disso também. É sobre o Comunicar com carrossel. propósito. Eu comunico com propósito. Não, é mas lindo. eu ainda não tenho coragem de gravar vídeo. As pessoas falam assim, como é que você não tem coragem? Você grava um podcast, gente, a câmera tá do lado. É verdade. Eu não tô falando com a câmera, tô Você tá falando gravando um vídeo agora. Estou gravando um vídeo agora. A gente falou de pandemia, né? Como é que foi a pandemia na King pra ti, como empreendedora? Tuas dificuldades? O que tu teve que reformular? Tua forma de empreender? Vamos ver se a Ruby vai ser uma das que vai dizer, nossa, foi tudo muito tranquilo. Bem tranquilo, bem favorável. Tranquilo. Só que não. Eu acho que foi um show de horrores pra todo mundo. Nem me né? fala. Foi muito desafiador, inclusive, muito mais para empresas de marketing. Eu lembro que quando chegou ali o mês de março, eu era muito resistente, sempre muito resiliente. Não, vai passar. Eu sou muito positiva para tudo, né? Sempre vai dar certo. Aí eu falo no final, mesmo que dê errado, vai dar certo, né? E a gente teve que sair às pressas. E no início da pandemia, além da pandemia, eu tive um diagnóstico de câncer de mama. Nossa. Então, o meu mundo caiu ali, literalmente. Tudo junto. Tudo junto, e eu não sabia exatamente como lidar com aquilo. Então, eu perguntei para minha médica, primeiro a mastologista. Ela falou, é isso, ok. Pode passar para essa linha do lado, vai lá com a tua oncologista agora. Eu ali, né, séria, só absorvendo informação. Cheguei na onco, perguntei, tem cura? Tem cura. Quanto tempo? 1 ano. Tá bom, então vamos lá. Qual é o primeiro passo? E eu coloquei uma energia tão grande na King, nesse período, por quê? Tinha cura, então eu não tinha um problema tão grande assim. Eu tinha um tratamento árduo durante 1 ano. E aí eu vou escolher viver a doença ou eu vou escolher salvar a minha empresa, porque ali era salvar uma empresa. Na época a King tinha, eu acho que 10 colaboradores mais ou menos. Mas eram 10 famílias, eram 10 vidas e eu tinha o compromisso de pagar o salário no final do mês. Então, ali eu percebi o poder da cultura de uma empresa. Porque como todas as empresas, nós tivemos muita sorte, porque nós fechamos um cliente em janeiro e era uma rede. E começou a vir uma escola, e mais uma, e mais uma, e mais uma. Os clientes maiores que nós tínhamos na época, eles sofreram muito, porque era transporte, fecharam tudo. Então, eles não conseguiram fazer os pagamentos, ficaram meses devendo. E eu tive que segurar as pontas ali, continuar entregando, porque ali era todo mundo querendo se ajudar. Não tinha o que fazer, né? E aí eu lembro que uma colaboradora falou o seguinte, eu falei, gente, eu não tenho mais coragem de pedir para vocês fazerem hora extra. Porque entraram novos clientes, até girar o fluxo de caixa ali era complicado. E daí ela falou, não, Ruby, se tu consegues, eu também consigo. Virou nosso mantra da pandemia e foi um baita case. Foi difícil? Com certeza foi difícil. Eu ficava escondidinha atrás da câmera, cabelinho raspado ali. E aí, no final, finalizamos ali aquele 1 ano. Saímos de 9 ou 10 colaboradores para 19. E na pandemia. Na pandemia. Nossa. Nós triplicamos o volume de clientes. Foi uma loucura. Só que, naquele momento, qualquer empreendedor, ele vai pegar qualquer projeto, ele só vai aceitando, e vai fazendo, e vai entregando. Ali eu nem considerava muito, será que está adequado o FII mensal? Não, vamos embora, porque tem salário para pagar, tem contas para pagar. Então, foi muito desafiador, mas, por outro lado, assim, foi de um aprendizado e uma compreensão minha sobre gestão. Principalmente, porque ali era gerir mesmo todo aquele processo, as pessoas, acalentar, dar suporte emocional. Então era muito de ajudar realmente, de se ajudar. Então, as meninas me ajudavam, eram muitas mulheres na época também que faziam parte ali da King. Então, foi realmente bastante complexo, desafiador, mas a gente tem muito orgulho da trajetória, porque a gente segurou as mãos e a gente fez as coisas acontecerem realmente. Vocês se fortaleceram muito, né? Nossa, a Ruby que do início do ano certamente era outra lá no final do ano. Foi transformador, não só para mim. Então, para toda a equipe, né? Exatamente. Imagina, porque a pandemia testou todo mundo, né? Eu tinha loja na época, nossa, e era isso, você tinha que pagar, você tinha contas para pagar, você negociava as coisas, um ajudando, outro ajudando, exatamente. E comprava e faz lá e faz. Mas não dava tempo de pensar muito, era você salvar seu negócio.
Eu passei por isso também. Até pra gente não salvar. saber quanto tempo ia durar, né? Não. E aí foi a grande questão. Não talvez no teu segmento, mas em muitos outros, 21 foi pior. Porque foi quando a pandemia de refletiu. fato estava péssima ali, né? Que foi quando fechou tudo em março, abril ali, lembra? Que foi aquela... Ali ela foi muito foi letal. uma segunda leva, né? Ali ela foi... Nossa, e aí a gente achava que quando ia começar a melhorar, piorou, assim. Então foi muito desafiador. Mas aqui estamos, né? Passado... Exatamente. Ontem ainda eu tava pensando, falo, cara, a pandemia, sim, agora aos poucos a gente consegue... Eu já foi. eu Foram consigo. 5 anos, né? 5... mais ou menos, 4. Porque eu considero muito 21, que acho que foi um ano bem difícil, assim. Foi Eu acho pra mim 21 foi pior que 20. Foram 2 anos ali complexos, Nossa. acho que todo mundo sofreu muito, mas... Cada época numa área. Não sei. Mas também quantos novos negócios, quanta resiliência, quanto aprendizado, o salto que a gente deu com a pandemia por causa do digital e tudo isso, e agora a inteligência artificial que a gente já vai falar, impressionante, a gente não teria dado esse salto, assim, acho que a gente, em um ano, a gente saltou 5 anos, eu acho, em relação ao digital marketing, né? E eu só quero fazer um comentário ainda do marketing, o marketing me escolhe sempre, assim, essa semana ainda eu fiz uma reflexão, eu fui escolhida para dar aula, quando eu comecei a dar aula na graduação, eu dava aula mais de gestão geral, e toda vez que eu quero por um caminho, é impressionante como ele vem de volta, né? Essa semana eu recebi um convite para participar de um cargo lá e cuidar da área de marketing e eu falei impressionante, e aí até então se tinha uma visão de marketing, o primeiro lugar que corta investimentos, se você falar das grandes marcas, grandes empresas, Um grande erro, né? E um grande erro, e a gente defendia isso e falava disso, estudava isso, não sei o que, aí hoje todo mundo, eu adorei quando tu falou isso, assim, todo mundo, médico, dentista, advogado, todo mundo é marketing. Então, assim, é uma profissão que pra gente que eu dou aula de marketing, nós estamos em 25 desde 2000, são 25 anos, né? Aí você falava, o marketing, né? Que marketing? Tem que produzir, tem que não sei o quê, tem que vender, tem que cuidar das contas. E hoje inverteu, assim, né? E é fundamental. É fundamental. Até porque o dono do negócio, como é que ele vai tratar com uma agência ou com um time de marketing se ele não conhece? É o mínimo ele tem que saber. Exatamente. Você já tava falando com meu irmão, ele falou, eu vou fazer um curso de tráfego pago. E eu, oi? Oi? Não, ele falou, tem que entender um pouco. Com isso. Tu tem que entender como funciona, mas contrate alguém. Contrate a King. Não, claro que contrata, mas que tem que ter uma noção mínima. Sim, pra entender. Tem que entender. Porque aí tu consegue trazer um resultado melhor pro negócio. Tem que entender, que seja autodidata, vendo uns vídeos e tal, mas entender um pouco precisa, porque consegue resultados melhores, né? Ele sabe o que pedir. Né? Eu acho que a gente fala muito sobre métricas de negócio e métricas de marketing. A gente entrega um relatório para os clientes que são as métricas de marketing, porém alinhadas com as métricas que para o cliente fazem sentido. Então, se ele tem, por exemplo, um e-commerce, é venda. Né? É venda quanto é o ROAS, o quanto retornou sobre o investimento dele. Agora, tem outros tipos de negócio que são outras métricas. Então, tem negócio que eles têm que ter uma margem maior, os outros têm que ter uma retenção maior. Então, o gestor tem que saber o que pedir, né? O que pedir para a agência, para o colaborador. Então, ter uma noção geral é muito importante. Eu que trabalho mais à frente de vendas da King, também estratégico, hoje o time toca mais, né? Mas eu sempre procuro fazer os cursos que eles fazem também, para eu falar a mesma língua. Aí ele se entende muito melhor, naturalmente. Isso para nossa audiência, as nossas mulheres empreendedoras, o que a Ruby falou aqui, né? Depois vai ter um corte disso. Saber o que pedir. Então você precisa, não tem, todo mundo um dia quis, um pouco de tudo, né? Todo mundo um dia quis, não, eu vou ter fulana, vai fazer isso, outro vai fazer isso, eu não quero, eu tenho que entender de tudo. Infelizmente ou felizmente, sim. Tem que entender um pouco de vídeo, um pouco de foto, um pouco disso, um pouco daquilo para você. Você tem uma empresa maior, já consegue pagar uma equipe, uma agência, ok. Mas você vai ter que entender para conseguir demandar. Então, isso é uma coisa que eu tive que trabalhar em mim também. Eu me lembro de uma época, não vou botar, eu vou fazer site, não. Quem teve que fazer? Eu. Quem teve que não sei o que? Eu. Quem teve foto? Eu. Não sei o que? Eu. Porque até modelo tu foi, né? Até modelo eu fui. Na pandemia, né? Na pandemia. Até isso eu fiz, fotografei. Conto, né? Fotografar, vender uma coisa. Agora, você fotografar uma roupa para vender, tem técnicas, né? Exato. Então, muito importante.
Mas esse improviso de fazer fotos, eu levei a Dani, que é minha sócia uma vez, um cliente, para fazer uma campanha Dia das Mães. E aí ela foi para ser a mãe e tinha uma menininha que era a cara dela. Foi muito engraçado. E aí trouxeram alguém, a filha de uma colaboradora da loja, eu acho. E a gente que tá no marketing, a gente tem que improvisar, tem que... Porque é o autêntico que funciona. Não é à toa que as grandes produções não têm tanta performance como a pessoa colocar a cara, a tapa mesmo. Então, aquilo que nós falamos anteriormente, é autenticidade dentro dos canais, das redes sociais. A cara da marca, né? Exato. Ruby, posso entrar na inteligência artificial? Por favor. É um assunto que a gente precisa falar muito. Muito. E muito urgente. Né? Como é que surgiu a Iavend e o que ela entrega dessa... Gente, deixa eu dar só uma contextualizada aqui. A Iavend, depois fica o convite para vocês seguirem, tá marcado em todos os nossos posts das redes. É especializada em IA, certo? Para a área de vendas. E automação para vendas, né? Isso mesmo. Então, olha que legal, isso é uma novidade. Eu, daqui de todas as histórias e agências, o teu trabalho, a tua agência é a primeira que eu tomei conhecimento. E eu achei... Não é nem importante... Fundamental, necessária, é dia a dia. É o que precisa. É dia a dia. E eu queria contar uma história bem rápida para falar como surgiu a Iavend, que ela é bem engraçada, inclusive. A gente ama uma história. Antes de eu empreender com a King, eu fiquei 1 ano trabalhando, guardando um dinheirinho ali para conseguir abrir o primeiro negócio. Eu trabalhava numa agência. E foi bem no boom do tráfego pago, dos anúncios do Facebook. Na época, tinha que fazer posts todos os dias, 3 por dia, em alguns casos. E eu lembro que eu levei pro meu gestor a importância de começar a vender o digital. E ele me respondeu, Ruby, esse negócio de internet é modinha, mas não era. E aí, com o passar dos anos, há mais ou menos uns 4 anos atrás, o Lucas, que trabalhava comigo, ele montou, gente, uma primeira versão ali do ChatGPT. Ele criou ele programou ali um agente, porque ele atuava como gestor de tráfego, mas ele não gostava de escrever os textos, os copies. E daí ele criou um assistente para produzir os textos para ele. Só que na hora que ele foi nos mostrar, para mim e para Dani, que nós estávamos juntos, não funcionou muito bem. E eu não dei muita importância para aquilo. Eu fiz exatamente o que meu ex-chefe fez comigo. Que bom que o Lucas é uma pessoa persistente e tem fé em mim também. Hoje ele é meu sócio na Iavend. Passou um tempo, ele foi me mostrando realmente que era algo essencial. Porque quando a gente está imerso no operacional, a gente não consegue olhar para o negócio de fora. E eu estava muito imersa naquele momento. Aí, com isso, eu acabei trazendo uma sócia para assumir o operacional. O Lucas é operacional. Eu consegui dar um passinho para trás para hoje ter um olhar muito mais de gestão da King e também da Iavend. Mas a Iavend surgiu muito pelo Lucas trazer essas ideias. Eu comecei a estudar muito mais IA na época, isso faz mais ou menos 1 ano. Eu fiz várias formações. Foi no ano passado, foi em 24. Isso, exatamente. Fiz vários cursos, comecei a utilizar, toda a equipe acaba utilizando no dia a dia. E o que eu diria hoje, a minha percepção de 7 meses atrás para agora, ela mudou muito em relação ao que eu diria para um gestor ou para um empresário. Primeiro, tenha um processo. E depois pense. A IA não vai resolver, não vai organizar a tua empresa nem a tua rotina, se você não for organizado. Se não tiver um processo dentro da tua empresa. Porque a IA ela vai automatizar e trazer mais celeridade nesse processo. Agora, se não tiver algo desenhado, ela não faz milagre. Do contrário, vai ser usar ali o ChatGPT com um prompt adequado para ter uma solução. Se a gente pensar IA todo tempo, hoje eu faço na pós, nem sei se pode fazer isso, mas eu vou lá e gravo meu professor todas as falas dele para fazer um resumo. Eu crio apostilas muito mais completas daquilo que eu estudo. E com isso eu crio um agente para me dar suporte para gerar conteúdo. Então, na última semana eu estava fazendo um contrato e tinha uma parte que não tinha uma estruturação de contrato. Eu peguei o escopo, dei um modelo, tinha lá toda a cláusula, várias cláusulas prontas. Então, se a gente pensar IA a todo tempo, a gente pode trazer para tudo. Para tudo. Basta saber como e pensar que ela é útil para tudo. Às vezes a gente demora horrores para, por exemplo, limpar uma planilha de Excel.
Ela faz pra gente em segundos. Mas a gente ainda não tem noção de tudo que ela faz. Então, hoje desde pegar uma imagem, uma foto tua e gravar vídeos com legenda de forma automatizada, ela já faz. Tanto é que hoje, eu fiz uma aula da pós agora sobre a parte legal. Gente, loucura, não se tem controle sobre isso. Então, hoje as entidades que estão buscando legalizar ou controlar os dados, LGPD, meu Deus do céu, não é uma partezinha ali, que são os dados das pessoas. Mas é muito complexo. E nós estamos muito longe ainda de ter controle sobre isso. E quando achar que tem controle, já vem outra coisa. Exatamente. Eu falo para as pessoas, esquece. É esse o ponto. Porque é tudo tão rápido quando você tem um controle. Porque é tão moroso o processo ali de legalização, o jurídico, que até se chegar num consenso, já tem outras coisas dentro do mercado. Então, o que eu diria em relação ao uso de IA, tem muita coisa boa para a gente utilizar, mas primeiro organizem os seus processos. Tenham realmente ali, desde o onboarding de um colaborador, como é que ele vai funcionar, dentro da rotina, se for uma agência, entender quem faz o quê, e depois implementa e automatiza. Hoje, por exemplo, é possível, dentro da IAVEND, a gente tem um trabalho bem consultivo para as empresas. Por quê? Aquilo que a gente vende, não tem como vender um projeto, uma caixinha, eu vendo isso, um agente IA. Porque cada empresa usa ferramentas diferentes, CRMs diferentes, RPs diferentes. Então, a gente tem que, primeiramente, fazer um diagnóstico, entender o quê? O processo, para depois trazer uma solução. Entender quem é aquela empresa, o processo dela, e aí você moldar de acordo com aquela realidade, né? Não existe repetição. Não tem Ctrl-C, Ctrl-V, né? O que funciona para mim vai funcionar exatamente para o outro. Muito pelo contrário. E quais erros mais comuns que vocês enxergam assim, numa empresa que aplica IA sem preparo, assim, né? Deve ter alguma que chega e fala assim, eu já usava, mas não funcionou. O básico, que é usar o ChatGPT. Não sabe como pedir. Porque a lógica de pedir uma informação para o chat é basicamente, se você trabalha comigo no mesmo espaço, como é que eu vou te pedir? Tassi, pode me fazer um texto para uma legenda para rede social? Ele vai escrever qualquer legenda. Agora, se eu pegar o criativo, subir para ele visualizar, falar para quem é, o objetivo, o tom de linguagem, o objetivo, o que eu quero passar, a sensação que eu quero passar. Tem várias técnicas de criação de prompt. Tem uma que se chama certo, que cada palavrinha quer dizer uma coisa. Você preenche as lacunas, tem um prompt bem estruturado. Outra coisa também para fazer brainstorm. Para o próprio gestor. Se você criar todo um agente com a tua cadência de gestão, ele pode ser o teu auxiliar para ir para uma reunião, por exemplo, e tomar uma decisão. O Thales Gomes, do G4, ele tem um agente que antes dele ir para uma reunião, ele já pede para o agente a opinião do agente dele sobre o que ele vai falar sobre certo tema. Então, é sobre isso. Ele vai preparado. Você comentou há pouco tempo sobre agentes como psicólogo, como um agente que dá suporte também psicológico. Emocional, Emocional. Mesmíssima coisa. Mas para que esse agente possa te dar respostas coerentes, tu tem que, primeiramente, trazer dados totalmente ricos. E um outro ponto também. Quando a gente cria um agente para um cliente, por exemplo, a gente cria todo um onboarding de umas 100 páginas, falando tudo sobre esse cliente. O tom de linguagem, os serviços, o que pode, o que não pode. Então, a gente não fica buscando informações na rede. A gente delimita. É um manual. É um manual. E com o manual, ele vai entender e vai produzir tudo de forma muito mais coerente. O grande erro se dá justamente em pedir de qualquer maneira, de qualquer jeito. Se perguntar de qualquer forma, mais ou menos um briefing. Um briefing mal feito, uma tarefa mal executada. Mesma lógica. Completo. Bom, eu sou suspeita, eu uso o chat, brinco com ele, desafio ele, gosto, já me ajudou muito. Eu falo, eu e a Tassi, a gente tem, né, linguagem nossa, o nosso melhor estagiário, porque ele ajuda muito, mas ele tem que... Mas ele atrapalha também. Atrapalha, aí vem e várias vezes, mas aí
Por isso que quando se fala inteligência artificial e a parte humana, não existe, gente. A gente Sempre não vai ser perder, né, humano. espaço. Primeiro humano, depois o resto. Sempre, 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 né? Porque eu acho até redundante falar isso, porque quando você usa, tem um mínimo de conhecimento, você entende que não tem. É o humano que vai fazer aquilo ali trabalhar para você. E eu falo que é a nova revolução industrial, porque o que foi a revolução industrial? Saiu do Humano, do do homem. humano, desgastante, puxado, e trouxe uma tecnologia para fazer em escala, né? Para rentabilizar, enfim, a economia de escala. Agora, o que é? Gente, dá muito trabalho esse operacional. E é um trabalho chato. E você deixa de ser estratégico. Então, ele faz para você esse trabalho operacional. Eu falo até da dor, eu sempre uso a dor como exemplo. Eu sinto muita dor no braço e na mão quando eu escrevo muito. Então, ele me ajuda muito. E para melhorar, eu gravo tudo. Eu não escrevo. Eu gravo. Boa. Eu gravo, porque também ele conhece meu tom de voz, isso ele até já me disse, a entonação que eu dou, né, para as coisas. Eu não escrevo. Se um dia tiver aí alguma coisa sobre prompt de áudios, me manda, porque eu não escrevo uma palavra. Fala tudo. Boa. Tudo, Boa. tudo. Todas as considerações que eu faço é gravando, porque é a minha facilidade. Sim. E aí eu desafio todo mundo, eu falo, você escreve. Eu não saberia nem escrever o que eu peço. Porque quando você fala, você sabe exatamente o que você quer e mais rápido, né? Pelo menos no meu caso, cada um do seu jeito. Então, eu não escrevo. Perfeito. Falando de chat, né? E tem aí um outro aspecto, falamos de chat agora, mas tem o Gemini, tem o Perplexity, que é uma ferramenta maravilhosa para a construção de artigos que tem dados como base. Então, o Gemini, que é do Google, por exemplo, ele já é mais preciso para a parte de produção de texto. Então, é entender o que eu estou fazendo e pegar a ferramenta certa para dar o suporte ali. Então, eu sei que são muitas hoje, eu não vou conseguir listar tantas para cada coisa, mas é bem variado. E a mesma coisa que tu falou antes de entender, testar, né? Tem que testar, vai ter que ir lá e usar o chat, vai ter que ir lá e usar o Gemini, vai ter que usar outro. E por quê? Porque aí você vai conseguir ver o que mais te atende. Volta de novo. Primeiro humano, depois a tecnologia. E revisar o tempo todo. Porque a emoção é só o humano que vai trazer. A criatividade, geralmente, é o humano que vai trazer. Então, eu acho que o grande diferencial hoje das agências, ao invés de fazer o mais do mesmo, é criatividade e estratégia. Isso não tem IA nenhuma que vai trazer como o humano traria. E na tua visão, qual é o maior diferencial competitivo assim, de IA para esses pequenos negócios? Onde ele se destacaria usando esse... Perfeito. Eu vou te dar um exemplo, tá? Bem interessante. A gente deu palestras, eu e o Lucas, que é meu sócio na IAVEND, em parceria com o Sebrae. E nós fomos para vários municípios, dentre eles para Brusque. E lá em Brusque nós sorteamos o IAVEND Insights, que é uma consultoria que a gente dá. A gente faz uma entrevista com o cliente, entende os gargalos, o que ele quer automatizar, fazer mais rápido. E uma padaria lá de Brusque foi a sorteada e nos trouxe um cenário. E aí ela trouxe uma questão. Primeiro, que ela tinha dificuldade para entregar os pedidos da manhã no horário, porque todos pediam no mesmo horário. E aí eu sugeri para ela fazer o seguinte: passa para o ChatGPT criar uma rota e promete para todos até às 9. Os que receberem antes, ou seja, até às 9. Então você vai fazer um cálculo ali. Tem que sair às 8h15, ele vai te fazer uma rota mais curtinha, mais objetiva, né? Que otimize o tempo. E você vai entregar todos eles antes das 9. Ela, nossa, Ruby, nunca parei para pensar. Olha que coisa boba. Não, e simples, né? Simples. E aí uma outra questão também que ela tinha lá uma parceria com a prefeitura, ela tinha uma lista enorme, um planejamento enorme de salgadinhos. Ela fazia uma planilha para passar pro padeiro executar. Tudo na mão. Ela demorava um dia inteiro para fazer aquilo. Ela conseguiu fazer aquilo no chat, só que ela tinha um chat na época gratuito. Ela pagou, a gente ensinou ela como a organizar a planilha, ela passou a fazer aquilo em minutos. Então, percebam que é nos detalhes. Então, primeiro tem que entender o processo e o gargalo. Onde eu uso mais tempo hoje? Como eu posso otimizar esse tempo? O Lucas, que é meu sócio, ele fala sempre que a IA, ela vai dar uma força sobre-humana, né, para as pessoas, de conseguir otimizar o tempo, de ganhar tempo. Só que a gente acha, né,
que é muito simples. Tu vai lá, não, agora um redator que atendia 10 clientes vai ter que atender 30. Não é bem assim. Porque é todo um mapeamento de processo, entender, criar um agente super realmente inteligente para esse cliente, porque não dá pra gente deixar de olhar, de atender, de cuidar. Então não é simplesmente fazer, executar, otimizar. É ter cuidado com aquilo que a gente está fazendo. Então é usar a IA adequada e para qualquer tamanho de empresa é possível utilizar os recursos hoje. Me traz mais um exemplo? Consegue pensar em mais uma história? Com certeza. Uma livraria, lá também foi um sorteio. A gente fez essa mesma consultoria. Foi Navegantes. A livraria, elas faziam vídeos, né, no dia a dia, mas as artes, elas tinham dificuldade. Então, elas passaram a fazer os criativos através do próprio chat, que ele cria imagens. Eles faziam fotos dos produtos e o próprio chat fazia os posts com a legenda. Então, eles baixavam ali o PNG e publicavam. Simples Facilitou assim. a vida dela. Eles tinham, terceirizavam, tinham designer. E ficou muito melhor para eles, rápido, na hora. Agora pega esse post aqui, várias artes de canetinhas, aquela... esqueci o nome agora. A marca-texto? Não, aquela que tá agora em alta, do Bobbie Goods? Bobbie Goods, isso. Que vendia muito. Então, Sim, lá ela volume. fez vários criativos, utilizando IA, com promoções, com ações. Então, para ela, aquilo que demorava 3, 4 dias, vai lá, faz a foto. Imagina. Sai em minutos. Não, essa de gerar imagens dele, ele tá cada vez melhor. Claro, depende ali Do prompt. do prompt. Uhum. Exatamente. Eu ia falar. E eu ia te perguntar... Pode ir. Posso? Uhum. Na parte de atendimento, eu vejo que já tem gente usando e estão usando muito bem e você não consegue saber que não é um humano. Uhum. Como é que está sendo isso para os pequenos negócios? Tu tem um exemplo para nos contar de implantação do uso da IA no atendimento? Perfeito. A gente tem um cliente lá de São Paulo que é uma escola. Uma escola de pós-graduação. E esse cliente, ele implementou há mais ou menos, foi o nosso primeiro cliente, inclusive. Nós já mudamos muito de lá para cá o projeto. O agente, ele faz o atendimento e é tão humanizado o bate-papo ali, que ele faz perguntas para classificar. Então, ele pergunta, você já é formado em odontologia? Qual é a sua fase? Uhum. E ela vai conduzindo ali uma conversa. E teve um caso bem interessante em que a falava em inglês. Ele mudou o idioma e passou a falar inglês com aquela pessoa para falar sobre o curso. Mas ele foi treinado para isso? Não, sim, foi automático. Sim, treinado para isso. Mas na hora ele já mudou o idioma. Mas ele já estava configurado para isso. Sim, se houvesse exatamente. uma interação em outro idioma, ele tinha Ele falaria com outro idioma. Então, ali, ele fazia perguntas sobre o curso, entendia que estava qualificado, e era muito legal, porque quando a pessoa falava, eu quero curso por exemplo, de HOF, que é harmonização facial. Ele já falava, nossa, esse curso é muito bom, porque hoje o mercado está pagando muito bem para profissionais que atuam nessa área. E a nossa próxima turma será no mês tal. Posso te passar para o nosso comercial? Então, hoje nós criamos dentro da IA Vende, e é muito comum hoje nas empresas, criar agentes que atuam como SDR. Eles fazem um pré-atendimento muito próximo do humano. E tem um dado muito interessante. Lá aqui no funil, lá em cima, né? Faz a triagem. Na hora da conversão ali, ele qualifica, cadastra no CRM, manda um resuminho daquela conversa. E a gente também tem uma ação onde ele joga para um grupo de WhatsApp o resuminho para a pessoa já saber que chegou aquele lead. Então o comercial consegue atender de forma rápida. Não, só um pouquinho, Ruby, agora. Não, volta. Volta tudo. Gente, preste atenção nisso. Eu tenho já várias pessoas que eu vou mandar esse episódio. Boa. Olha só. De novo, então ele conversou, ele fez adaptação de idioma, porque isso é uma coisa que me interessa muito. Fez adaptação de idioma, tá. Aí ele qualificou, fez o resumo ele vai enviar pro CRM, faz a roleta entre o time comercial e manda um resuminho no grupo de WhatsApp para a pessoa responder na hora. Ele cadastra as informações ali no CRM? Tudo. E atualiza. e põe tag. Qualificado, não qualificado. Com todos os CRMs, no caso. Em todos. Tá falando em todos. Tendo a API aberta, sim. E aí ele vai lá e passa o resuminho. Ou seja, ele traz todo o contexto. Então, eu sou a Betina lá, eu tô no comercial para finalizar a venda. Quer dizer, eu já cheguei aqui, já qualifiquei. Não, aí se o humano falhar na venda final...
Mas é a venda final por humano. Por humano. Porque mas tem as dependendo do negociações, produto, né? se for Nem precisaria. complexo, no caso lá são cursos de alto valor. Mas o nosso agente da Iavende, ele marca a reunião com a gente já. A gente entra, Já bota no vê Google Calendário de vocês isso, lá. porque cada agente ele tem um objetivo. Lá, ele tem que qualificar e direcionar para o comercial. O nosso Iavende, se você chamar ele lá no nosso Instagram, ele vai perguntar sobre a tua área, vai te qualificar e vai sugerir um horário. Ou vai te perguntar um horário. Ele verifica na agenda, se estiver disponível, ele marca, te manda um invite. E a gente só visualiza lá, de forma no nosso grupo, reunião agendada para amanhã, E para tu quinta. tem um resumo, inclusive, de quem é que tá falando contigo. Exatamente, com as informações principais. Vamos supor que eu tenho uma loja e eu quero colocar isso lá no meu Instagram, no direct. Eu consigo colocar nesse nível de precisão essa interação, essa triagem que ele vai dizer. Por exemplo, eu tenho uma loja, gostou de um Tá falando de vestido. Instagram, daí a pessoa te achou no Instagram. Tô falando do vestido. Aí vai lá, eu consigo configurar o direct hoje do Instagram, eu consigo direcionar, fazer ali ou eu tenho que direcionar para o WhatsApp? Como é que faz? Consegue. Hoje nós temos uma ferramenta também que integra tudo. Você consegue, através dela, visualizar e também responder tanto do WhatsApp quanto do direct do Instagram. Inclusive, dá para integrar com o Gmail. Você tem uma tela única e visualiza tudo em uma mesma tela. Ai, gente, eu tô tendo As 200... pessoas estão perdendo dinheiro Muito! sem estar automatizando esses Claro, processos Meu morosos. Deus! Com certeza, a gente tem um cliente que é que é do ramo de hotelaria, que não é daqui. E hoje, eles têm um gargalo enorme de pessoas que querem fazer uma reserva e não conseguem porque a pessoa não atende, porque não tem braço. Sim. Aí nós estamos agora estudando esse cliente. A gente está estudando o sistema que é integrado com a rede de hotéis para verificar se tem API aberta para a pessoa fazer... O Booking, por exemplo, ele utiliza a API desse sistema para fazer reserva. Assim como também o Airbnb. A gente quer integrar com essa mesma ferramenta que o Booking utiliza para que a pessoa possa fazer já reserva no hotel através do WhatsApp. Então, ela pede, a gente já manda ali quais são as opções e ela já escolhe e já faz a reserva. Então, hoje, e aí eu vou falar mais. O segredo não está nem na IA, está na automação. A IA é só quem vai atender ali, é o agente. Ou os recursos. Mas a automação que é feita para integrar tudo isso é que está ali o segredo de bons resultados. Não, eu fico pensando aqui a questão da demora. A gente já conversou isso em alguns episódios, a demora. Quantas vendas se perdem pela... Né? Exatamente, a demora no atendimento. Um dado muito interessante. As pessoas que são atendidas em até 5 minutos têm 100 vezes mais chance de fechamento de venda. 100 vezes. Gente, isso 5 é real. minutos. 5 minutos. E aí, como consegue isso? Justamente com a IA. Com automação. Com automação. Com automação. Exatamente. Você consegue. Porque o que ela quer agora, a gente está num mundo tão maluco, com tanta gente, é tão estimulado por tanta Tudo coisa. muito rápido, né? O que tu quer agora, daqui uma hora tu já mudou de ideia, ou tu querias, vamos pensar uma roupa, alguma coisa que tu tá querendo comprar, tu já recebeu outro estímulo, já recebeu outro patrocinado, não sei o que, tu já mudou de ideia, perdeu. Essa semana eu estava vendo um dado que a diferenciação hoje das empresas se dá em quem atender primeiro. E aí eu lembrei de uma situação onde eu precisava de uma medicação lá manipulada e eu pedi dicas de farmácias ali perto da minha casa e 3 pessoas me mandaram. E eu chamei ao mesmo tempo no WhatsApp. A primeira que me respondeu, eu fechei. Por quê? Quanto custa a hora de trabalho de vocês? Quanto custa a minha? Eu não vou ficar cotando a mesma coisa, esperar 1, 2 dias para comprar por causa de R$10. Não é verdade? Pelo menos falando de coisas de menor valor. Quem atender primeiro vende. Isso é fato. Assim como quem lançava primeiro produtos ou serviços lá atrás, tinha ali uma vantagem competitiva. Hoje é quem atende primeiro. Vou lançar um desafio para nossa audiência. Já que a gente está falando de rapidez,
A gente falou no último episódio da novidade de patrocínio do Legacy e vou voltar a falar disso. Então, a gente está falando de rapidez. Querem ser atendidos rapidamente e usar um presente que a gente tem para dar para vocês. O curso de gestão financeira da Legacy. A gente tinha essa demanda com a nossa audiência, fizemos uma parceria. A Legacy é nosso novo patrocinador. Então, se você quer testar tudo isso aí que a Ruby está falando, clica no QR Code que está aqui e você vai ser atendido com muita rapidez e vai conseguir fazer esse curso usando o nosso cupom Olha Ela, a nossa parceria, esse curso gratuito. Esse curso é em torno de R$500, R$497 sendo precisa, e é um presente nosso para você, porque a gente vai falar aqui com a Ruby também de questão de finanças e vendas, mas é um presente nosso para você. E a partir desse curso você concorre ao quê, Tassi? Sessão estratégica na empresa. Exatamente. Nossa, então, além disso, quem fizer o curso vai concorrer. E o que é? É olhar para o seu negócio. E, inclusive, olhar para esses gargalos que você tem, que talvez você não esteja usando inteligência artificial. Lembrando que as empresas no Brasil, e isso a Ruby sabe falar com propriedade, fecham. Os números são assustadores de empresa que fecham nos 5 primeiros anos. Por várias questões de resiliência, mas muito por não conseguir fazer uma gestão profissionalizada. E a Legacy é especializada nisso. Ela é uma executoria. Por quê? Porque ela não só ensina como ela faz. Às vezes você não tem disponibilidade. Ela leva pela mão, pega pela mão e faz. Você não tem disponibilidade, que é o que aqui a Ruby também está falando em relação à IA que vocês atendem às empresas. Então, o nosso grande, querido patrocinador, Legacy é um dos nossos patrocinadores, faz isso para você. E agora vamos voltar aqui quero falar de vendas. Provavelmente eles devem tirar aquele gestor lá do operacional para que ele se torne um gestor e não apenas um executor. Exatamente. Que é o grande problema. Justamente também o meio lá da venda com automação. Nossa, muito legal. E daí, fechamento, closer, né? É uma pessoa física, né? Que muito legal. Por isso o desafio. Bipa aqui para ver o tempo o tempo que vocês vão levar para ser atendidos. Eles já têm isso, eles fizeram todo um trabalho de readequação e atendem muito rapidamente, entendendo isso, que ou atende rápido e faz ou não. Então, use, gente, está aqui disponível para vocês. Sobre o atendimento rápido também, meninas, eu gosto sempre de contar a historinha do o lead é qualificado ou não é? A gente sempre tem essa questão quando marketing e vendas estão ali discutindo, mas o lead não é qualificado. E daí nós perguntamos sempre, quanto tempo você demorou para atender esse lead? Teve uma situação muito engraçada, que eu testei no final de semana. Nós trabalhávamos com uma construtora. Eu testei o anúncio da construtora que nós atendíamos e outras 2 construtoras. A número 1 me atendeu na hora e era um corretor de plantão. Na hora. Aqui é o corretor falando de tal. Você tá falando de sábado. Final de semana. Aí ele falou, me atendeu rapidinho, já me falou sobre empreendimento, fiz de conta que eu queria, mas eu queria ter dados ali. Aí depois eu testei um outro anúncio que apareceu. Como eu tava pesquisando, começou a aparecer um monte de anúncio. Esse segundo era uma IA. Gente, surreal. Porque ela me falou sobre valor de entrada. E o que mais me deixou impactada, me falou sobre todo o tempo de parcelamento até a entrega das chaves, mas principalmente o quanto iria valorizar. Então ela me trouxe todos os pontos. Eu fiquei interagindo com a IA. Maravilhoso. Muito bem alimentada. Do que o corretor que queria marcar um horário sem me cativar, né? Ele queria logo marcar ali. Então, poxa, impressionante. E as pessoas, às vezes, não sabem distinguir quando é IA e quando não é. E daí eu testei com o nosso ex-cliente. Agora é esse? Gente, não me responderam. Isso foi no sábado ou domingo. Na terça-feira, um corretor me atendeu. De uma outra empresa, de uma imobiliária. Não sabia quem era. Eu só sabia que era porque eu estava esperando, né? Aquela jornada para entender como aquilo iria funcionar. E eu perguntei depois para a pessoa que estava à frente do comercial. Diante disso, eu sou um lead qualificado? Se eu tenho X mil reais para dar de entrada e estou buscando imóvel com o mesmo perfil? Ela falou, sim, não, não. Não, sim ou não? Me ajuda aí. Sim ou não? Isso aí, Não, ela me respondendo, né? A cliente. E daí ela falou, olha, para as 2 primeiras construtoras tu era qualificada. Pra gente, não. Por quê? Porque você não me atendeu na hora que eu queria comprar. Tá. Né? Boa resposta. Então, a lógica é essa. Hoje,
nós temos que entender o micro momento de compra das pessoas e estar disponível quando a pessoa está buscando aquilo. Então, inclusive tem um vídeo muito legal do Google, que ele fala justamente sobre esses micro momentos. Quando eu quero comprar, vou pesquisar, tem que estar ali, o que tiver mais barato, tá alinhado com aquilo que eu quero, é isso. O imóvel é a mesma coisa. Eu vou clicar, se você não me atender, eu vou escolher. Claro que é diferente, é uma venda complexa, eu vou pesquisar vários empreendimentos, mas a experiência de compra, do atendimento, desse comercial, desse corretor, muda tudo. Eu fui comprar, quando eu comprei o meu carro, eu fui em 2 lojas. Eu quase comprei na primeira por causa da vendedora. Eu só não comprei porque eu queria muito o carro da segunda. Porque, na verdade, eu te juro que eu fiquei balançada, porque ela era maravilhosa. E aí, depois, na semana seguinte, eu indiquei ela para um amigo que queria um carro daquela marca. E a gente tá falando de uma vendedora mulher vendendo carro. Um universo muito masculino, Exatamente. né? Mas é que a mulher é detalhista. Eu acho que a mulher é detalhista. Acho que ela tem um cuidado Não, com... Eu já comprei carro lá. Me lembrei agora, a mesma coisa. Eu comprei o carro que eu queria, mas a vendedora... Eu criei um vínculo com ela. Ela, assim, me atendeu de um jeito as dúvidas. E a finalização, porque às vezes tem aquele vendedor que depois que vendeu... Ele, tchau. E ela não, ela foi até o final do processo, assim, nossa, impressionante. Então eu acho que é um mercado também que poderia ser muito mais feminino, porque eu acho que a mulher tem mais paciência para os detalhes, principalmente quando é uma mulher comprando. E a mulher tem muito poder de decisão no carro, né? Os estudos mostram. O marido, dificilmente ele vai comprar um carro. Vai pagar. Se ele não, sem ouvir um casal assim. E ela vendeu para o teu amigo? Eu não sei se ela vendeu pra ele. Mas eu indiquei. Eu indiquei, falei, não, maravilhosa, atendimento maravilhoso. Ô, Rubens, te perguntar assim, o que tu diria? Nós temos aqui na nossa audiência já muitas mulheres com negócios estruturados, escalando, temos as pequenas também. Para quem tá ali, que já tem planejamento, sabe o que quer, mas está começando assim, o que tu diria para ela em relação à IA? É acessível ela contratar uma consultoria? Porque assim, ela vai conseguir, vai ter que aprender um pouco, mas é claro que se ela contrata, como é que tu vê esse caminho, assim, desse pequeno que quer se tornar um médio negócio? Tem 2 maneiras de contratar recursos como agentes, por exemplo. Ferramentas prontas, que são SaaS, que você contrata e tem que bater cabeça para conseguir desenvolver o prompt, o agente. Ou você contrata uma empresa que desenvolve isso para você, com ferramentas prontas do mercado ou próprias. Então, hoje... É muito mais complexo, muitos desistem porque é muito complexo para implementar. Dentro da IAVEND, nós temos os 2 caminhos hoje. A gente faz uma análise junto com o cliente e ajuda o cliente a implementar, mesmo que não seja nossa. Então, é um caminho que a gente dá um apoio ali com muito mais baixo investimento do que criar algo do zero, porque são prontas já as ferramentas, mas tem no mercado diversas hoje ferramentas que dão esse suporte, ajudam a implementar até um certo ponto, porque quando você cria o agente, tem que criar várias perguntinhas para conduzir o atendimento. E essa parte que geralmente o empresário tem dificuldade. Porque vai requerer ali um apoio técnico também. Entendi. Então, e quanto a investimento, muda muito, varia muito de recursos de ferramentas. Você consegue ter hoje um agente por 400, 500 reais, você criando ele, até pagando ali para implementar 4, 5 mil reais e pagando de 1.000 a 2.000 por mês. Mas é um investimento que se paga muito rápido, né? Com certeza. Porque é só pensar. Um lead que eu não atendi, que fechou, pagou. Se você vende um produto, por exemplo, um curso, como a gente tem lá, um curso custa 50 mil reais em 24 vezes. No primeiro fechamento. A primeira mensalidade já pagou. Já pagou. Que é de 2 mil reais, geralmente, já pagou e sobrou. E da demanda que vocês têm hoje, né, para trabalhar com a agência aí de IA, qual é o perfil das empresas? São empresas maiores já ou as pequenas também já se antenaram? Porque para ela, eu vejo que o caminho para escalar justamente da pequena para se tornar uma média é por ali. O que é o perfil assim dos teus clientes hoje? De tudo? De pequenas a grandes. Agora nós estamos implementando uma para uma empresa que é uma britagem. E eles têm ali um volume de lead. O que nós levamos em consideração sempre, antes de sugerir uma ferramenta como essa? Primeiro ponto, o ser humano sempre vai atender melhor do que uma IA. Isso é fato. Todo mundo vai querer falar com a Tassi, com a Betina ou comigo. Muda completamente o atendimento. Agora, se você tiver volume de leads entrando, você não consegue atender no tempo hábil, aí tem que colocar um agente.
Agora, se você consegue... Tanto é que quando nós ativamos um cliente, a gente não implementa IA logo de cara. Primeiro a gente entende e gera volume de lead. Depois a gente vai implementando no setor de vendas comercial. Então, realmente, cada caso é um caso. Então, se um cliente tem ali 2, 3 leads por dia, é melhor fazer na mão mesmo, rapidinho, ficar bem atento ao celular, né, para atender, ou através de um CRM. Agora, tem ali mais de 10 leads por dia, ou também, sei lá, de 7 para cima, e não consegue atender, aí é melhor implementar ali um sisteminha. Não vou nem dizer, muitas vezes, um sistema para fazer todo atendimento, mas um sistema que pelo menos organize o processo e automatize uma parte dele. E quando tu fala de CRM, tu indicaria algum para essas mulheres que empreendem? Nós utilizamos muito o RD, né? O RD CRM. A gente acha ele super completo, ele se adapta muito a várias realidades. E o RD é daqui, né? É daqui. Nós somos parceiros, inclusive, estaremos esse ano lá como patrocinador do evento. Tem um espaço lá da agência. Fala do evento, Ruby. RD Summit esse ano. Agora em novembro, né? Isso, dia 5... Dias 5, 6 e 7 de novembro. Se quiser olhar para a câmera ali para dar o recado. RD Station esse ano, dia 5, 6 e 7 de novembro. Estaremos lá com o stand. Em São Paulo, né? Em São Paulo. Venha nos visitar. Boa. E aí, Tassi? Mais uma pergunta? Eu já tô na fase de pedir a inspiração, já tô nessa fase de... Eu tenho também, eu quero pedir uma inspiração. Pede a tua, depois eu peço a minha. Boa, boa. O que te inspira a continuar empreendendo? As pessoas. Eu falo que a minha equipe me inspira. Eles são uma inspiração, porque o que a gente constrói, o que a gente está criando dentro da King, é um ambiente que eu nunca imaginei conseguir construir na minha vida. Então, hoje eu me considero uma pessoa realizada, porque depois de 13 anos, consegui manter um ambiente onde as pessoas se cuidam. E a gente tem crescido muito nos últimos anos, mas nunca perdendo a essência desse cuidado. Eu acho que para mim é a maior inspiração. É claro que a gente quer crescimento financeiro, mas sem um ambiente que faça sentido, o dinheiro não é nada. Então, para mim, as pessoas me inspiram trazer resultado para os clientes. Lá na agência, quando a gente vende um imóvel de algum cliente, o nosso gestor de tráfego ele vai lá e bate o sino. Então, a gente vibra junto com o cliente, com cada conquista. Então, acho que o que me inspira é quando nós que atuamos com marketing, quando a gente vê a nossa placa na rua, quando a gente vê o nosso anúncio. Eu lembro quando eu era diretora de arte, quando eu vi um outdoor. Nossa, eu tinha tanto orgulho daquilo. E hoje a gente olha muito mais para o resultado do cliente, o quanto ele cresceu, quando a gente consegue ter um case. Eu acho que o cliente performando, para mim, nossa... eu volto para casa, às vezes, tarde da noite, felizona. Eu acho que quando a gente empreende com um propósito, e esse propósito é fazer algo diferente na vida dessa empresa ou das pessoas com quem a gente convive, aí porque tem propósito e tudo vale a pena. Tem uma mágica que acontece, né? Exatamente. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Nós estamos em outubro rosa. A gente está com um cenário aqui, toda a nossa logo, toda a nossa identidade é rosa, e a gente está diante de uma mulher que passou um processo difícil, mas que, graças a Deus, a medicina, a ciência, tudo está aqui firme e forte, inspirando outras mulheres. Então, eu queria te pedir um recado para uma mulher que esteja, assim, tanto para as mulheres em geral se cuidarem, enfim, mas uma mulher que esteja talvez passando esse, né? Já que tu é uma pessoa que pode falar, porque infelizmente passou, mas tá aqui bem, então tá tudo certo para essas mulheres. Então eu queria que tu se puder olhar para a câmera e dar esse recado, né? Porque o autocuidado é muito importante e talvez na nossa audiência a gente tenha mulheres que estão passando um desafio desses. Certamente é o autocuidado, mas o que eu queria falar principalmente é: nenhuma dor é como a outra, é uma doença similar, nunca é a mesma, o sentimento também não é o mesmo, a dor não é a mesma. Então, nunca julguem e não ouçam tantas coisas por aí, e vivam a sua dor, o seu momento, porque tem cura. E no final vai dar certo. Que lindo.
É muito especial a gente te ter aqui nesse momento, né? Eu e a Tássia conversamos bastante essa semana antes, né, da gente estar contigo, porque é um momento, é um podcast para mulheres, a gente tem toda uma identidade rosa, assim, e o autocuidado é muito importante. Então, de novo, né, gente, fica aí, mulheres, se cuidem. A gente tem que estar bem, eu sei que é fácil falar, muitas vezes a gente esquece da gente, mas tem que estar bem, então tem que estar atenta. E aqui um depoimento lindo, né, da Ruby, assim, lindo, emocionante. E essas flores lindas aqui para lembrar, né, que a gente tem que olhar pra gente e se cuidar. É isso, tá? Você quer fazer mais alguma pergunta? Eu iria para mais 10 perguntas de mas a gente está com o tempo estourado para variar, então quero agradecer, antes da gente finalizar, agradecer de novo nossos patrocinadores. Usem aqui, a gente tem toda a logotipia, toda a identidade da Elementos, que é a nossa parceira, nosso patrocinador. Usem o cupom, temos o Nex com o cupom Sistema também. de gestão, a gente vai deixar o cupom aqui também na sequência do Nex. Isso, aproveitem, gente, são coisas que a gente consegue, é para vocês, é o nosso servir para vocês. E também o Legacy, que está com esse curso disponível para você, mulher empreendedora, organizar suas finanças. Então, a gente tem o QR Code aqui e você vai ver como rapidamente você vai ser atendido. Teste aquilo que a gente fala aqui, a gente tenta praticar. E foi muito bonito, Rô. Muito, muito, muito obrigada, assim. Que história. Eu amei, gente, estar com vocês hoje. Eu queria dar um recadinho, né, para as mulheres, também para quem empreende, né? Estudem sempre, né? Eu acho que quando a gente constantemente evolui estudando, e é isso, né, sugerindo também o curso que vocês estão falando, porque a gente precisa realmente ter conhecimento para poder gerir a nossa empresa, para poder conduzir a nossa equipe, e quando a gente se prepara, a gente delega. Quando a gente não está preparado, a gente acaba delargando muitas vezes para alguém que também não está preparado para fazer aquilo. O nosso negócio jamais pode ser delargado, e sim delegado com muita consciência e com muito cuidado. Obrigada demais. Eu amei ter participado. Ai, que bom. Fico muito feliz. Muito. Entregou muito conteúdo, assim. Acho que hoje a gente conseguiu desmistificar um pouco mais a IA. Aliás, bastante. Pelo menos a sensação que eu tenho, a nossa audiência vai dizer isso, sabe? As pessoas entender que isso faz parte do dia a dia, o que é, o que não é, mas que o humano sempre, né? Porque tem muito isso ainda, tem muito, não sei se é preconceito, quando a pessoa medo, tem, né? Um medo, mas assim, acho que a gente conseguiu, eu tô muito feliz, assim, acho que a gente conseguiu transmitir isso, teu conhecimento, o trabalho que vocês fazem, lindo, parabéns pelo lindo trabalho que vocês fazem. E daqui a um tempo a gente volta a conversar, a Ruby volta para essa mesa, porque eu acho que a IA tá só começando e a gente vai ter muita coisa pela frente, né? Para conversar e para melhorar e revolucionar. Porque tudo é para tornar a nossa vida melhor. Eu acho que a gente tem que entender isso, as facilidades vêm para isso, né? A gente costuma fazer um brinde no final. Então vamos fazer. Então, agradecendo mais uma vez aí nossa audiência. Obrigada, tchau, gente. Obrigada, Obrigada, gente. até o próximo.